Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja neste domingo, dia 30 de maio de 2021. Que bom que você está conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda neste domingo que Deus nos dá. Nesse domingo, dia 30, um domingo muito especial para a nossa igreja, quando nós, como igreja, completamos 30 anos de existência aqui nesta cidade. Motivo de darmos glórias ao Senhor. Que bom estarmos juntos nesta manhã de domingo. E eu quero, antes de tudo, orar com você. Convidar você a estarmos juntos orando ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome porque o Senhor é Deus. E quando nos reunimos para estudarmos a tua palavra, o sentimento que vem no nosso coração é de gratidão ao Senhor, porque um dia esta palavra chegou até nós, esta verdade, e ela nos libertou, porque a tua palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, e agora somos livres pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e cuida de nós. Receba, ó Deus, a nossa adoração, esta reunião, ó Deus, em volta da tua palavra, como um culto ao Senhor verdadeiro, nosso corpo, alma e espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nos alegramos e choramos, esta é a nossa vida, alegramos, a Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nos alegramos com aqueles que completaram mais um ano de existência nesta semana que passou. Foram muitos irmãos e nós glorificamos a Deus pela vida deles. No dia 24, a nossa irmã Mary, esposa do Luiz Antônio. No dia 25, o David, esposo da Jéssica. E também no dia 25, meu irmão Amauri Caruta. No dia 27, a irmã Janete, esposa do irmão Milton, ali na liderança, na coordenação da nossa Associação Boas Novas. E também no dia 27, o nosso irmão Wellington, o líder do Ministério da Música e Adoração da nossa igreja, esposo da Daiane. E também no dia 27, a Josiane Ricardo. No dia 28, a nossa irmã Sueli, que está morando ali em Curitiba, e que a bênção do Senhor esteja sobre ela, e também a nossa irmã Elisa Filadelfo. No dia 29, a irmã Rosa completou 81 anos de vida. Que bênção, esposa do nosso irmão Alcibiades, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela. E hoje, dia 30, a irmã Edelvaz, esposa do Denival. E como eu disse, dia 30 é um dia de comemorarmos o aniversário da nossa igreja, 23 anos de existência. Programamos celebrar no sábado e neste domingo, motivados pelos decretos que vieram, os novos decretos do Estado e do município, e também pela pandemia que tem assolado a vida de muitos irmãos. Nós transferimos as festividades da nossa igreja. Então cancelamos o culto de ontem e o culto de hoje de aniversário também, muito embora tenhamos o culto normal hoje, às 18 horas, o culto presencial. Então ore pela igreja, uma nova data quando vamos celebrar com alegria o aniversário da nossa igreja. Prepare-se para isso e aguarde as notícias que nós estaremos avisando aos irmãos. Hoje, então, teremos o nosso culto normal, às 18 horas, um culto presencial. Estamos numa campanha para arrecadarmos no mínimo 100 cestas básicas para auxiliarmos as famílias em situação de risco. A nossa rede Boas Novas de Solidariedade. E nós temos recebido já muitas e muitas cestas. O pessoal tem levado na casa do nosso irmão Williams, o coordenador dessa campanha, tem trazido aqui na minha casa, levado na igreja. Então participe. Vamos alcançar o nosso alvo de 100 cestas para auxiliarmos
as famílias em situação de risco. Vamos orar também pelas pessoas enfermas. Ainda muitos irmãos enfermos. Nosso irmão Luiz Vaz precisa da nossa oração, a nossa irmã Neuza continua carecendo das preces dos irmãos da igreja, o nosso irmão Emerson e sua esposa Dani com Covid, o Luciano com sintomas e a Ana Priscila também. Vamos orar por esses irmãos, para que sejam curados. O irmão Valdemar Kalink também com Covid e tantos outros irmãos e irmãs. Vamos orar pela funcionária da igreja, a irmã Liliane, também com sintomas do Covid. E é um tempo de clamarmos, orarmos. Temos orado pelo pastor Erickson e a sua esposa. Então eu quero convidar você, nesse sentimento primeiro de gratidão a Deus. Vamos dizer, Deus, obrigado. E depois, num clamor pelas necessidades e pela ação curadora do Senhor sobre esses irmãos. Vamos orar então. Coloque-se diante de Deus. Quem sabe, reúna a sua família e vamos agora orar. Pai, mais uma vez na tua presença, nos alegramos porque o Senhor é um Deus presente. É um Deus que está conosco a cada dia. É um Deus que não nos abandone, como Jesus prometeu, estaria conosco todos os dias. E é nesta confiança que nós falamos com o Senhor agora, agradecidos por tantos irmãos que fizeram aniversário na semana que passou. Ó Deus, a tua bênção, acima de tudo, ó Deus, a ação do teu Espírito sobre eles, sobre as suas famílias, dando a eles vida e vida abundante que o Senhor prometeu, em meio a tantas dificuldades e enfermidades, mas que o teu Espírito, o ajudador, o Paracleto que está ao lado, esteja consolando, fortalecendo, ajudando esses servos do Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, tantos enfermos, alguns que nós falamos, outros que nós não lembramos agora, mas colocamos diante do Senhor. Nós precisamos da ação do Senhor maravilhosa, ação de cura, no nome de Jesus, ação consoladora para aqueles que estão tristes, abatidos, desanimados, muitas vezes pela perda de um ente querido. Ó Deus, nós clamamos no nome de Jesus, venha e alcance cada família, cada irmão que está participando deste culto agora. Ó Senhor, nós clamamos porque temos a certeza que o Senhor nos ouve. Tua palavra diz, clama a mim e eu vou responder. Ó Deus, responde às nossas orações com cura, com consolo, com graça, com alegria. Ó Deus, precisamos disso. Obrigado, ó Deus, pela vida da nossa igreja. Um povo que o Senhor colocou naquele bairro da Vila Guarani, para que, como um luzeiro, possamos levar luz àquele povo que vive em trevas. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja até aqui. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado como pastor e os outros pastores e as outras congregações, fruto do trabalho da igreja, ó Deus, e da ação do Senhor. Nós queremos agradecer. Ó Deus, agora quando vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha a força permitida por nós. Tenha, ó Deus, o cuidado conosco de nos ensinar e por isso abrimos os nossos corações para a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim esteja nos abençoando. E vamos ao estudo da palavra. Nós temos estudado cartas para as igrejas de ontem e cartas para as igrejas de ontem. Cartas vivas para as igrejas de ontem, mas cartas muito mais vivas para nós, igreja de hoje. E começamos estudando a carta de Tiago, uma carta extremamente necessária para hoje. Tiago fala desta religião prática e quando, num tempo como o nosso, vivemos de um misticismo, onde o evangelho é desvirtuado, nós precisamos voltar à palavra de Deus
porque esta carta ela trata de ética, ela trata de solidariedade, trata de religião vivencial. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 2, do 14 até o 26. Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que Deus existe e que Ele é um só? Muito bem, até mesmo os demônios creem e temem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem as obras ela é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa, ela é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Deus abençoe esse texto ao nosso coração, e este tema, um dos grandes temas de Tiago, é um tema polêmico nessa carta. Tem causado tanta dificuldade para alguns, mas quando você olha o todo da Bíblia, vai entender o que Tiago quer dizer com fé morta e fé viva, que Tiago quer dizer com obras como consequência de uma fé viva. A fé é uma doutrina básica do cristianismo. Ninguém pode negar isso. Primeira coisa que eu queria ver com você é que o pecador, ele é salvo pela fé. Nós somos salvos pela fé. Paulo aos Efésios, ele diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus é clara quando diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 14, 23, ele diz, tudo que é feito sem fé é pecado. E uma definição linda de fé encontra-se em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a Bíblia é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos da fé. A fé salvadora, quando iniciamos a nossa vida nova com Cristo, e a fé a cada dia, que nos leva a permanecer firme diante das vicissitudes da vida. Mas olha o que Tiago fala no verso 17. Sem obras, a fé é morta. Então Tiago lhe fala aqui de uma pseudo-fé.
que ele chama de fé morta, e uma fé viva, a fé verdadeira. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que Tiago quer dizer com fé morta? Quais são as características de uma fé morta? E eu posso, analisando essas características, ver se a minha fé não é uma fé morta, só de blá blá blá, da boca para fora. E eu queria convidar você a prestar muita atenção nesse estudo agora, quando estudamos a respeito da fé. Quais são as características, primeiro, da fé morta? É uma fé que não desemboca em vida santa. O que é isso? Uma fé que não resulta numa vida santa. É uma fé que não tem como consequência levar o homem a uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, santo como Deus é santo. Há um abismo entre o que as pessoas falam e aquilo que as pessoas vivem. Por isso, a fé morta é a fé que você não vive. É uma fé só na teoria. A verdade chegou à mente simplesmente, mas não desceu ao coração. Por isso, alguém já disse: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras, mas pregue pela sua vida. Pregue pela santidade de vida. Pregue pela ação auxiliadora de amor para com o próximo. E ele diz: se necessário, use palavras. A fé morta é não viver aquilo que se diz crer. Tiago insiste na necessidade de vivermos a palavra de Deus. Vivermos a palavra. Você tem estudado comigo a respeito de Tiago, aquele que ouve só a palavra. Diga, não seja somente ouvinte, ele diz, mas praticante da palavra. E nos versos 14 a 20, Tiago fala dessa fé morta. E uma fé morta não vale para nada, é uma fé inútil. Fé que não pode ser apenas mero sentimento, mas é uma fé viva, com reações vivas. Uma fé morta é uma fé meramente intelectual. Ela existe só na mente, na pretensão. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade aquilo está só na sua mente, não há prática dessa fé. As pessoas com uma fé morta, elas substituem as obras por simples palavras. Conhecem a doutrina, podem conhecer muito bem, mas não a praticam. Têm discurso, falam muito bem, mas não têm uma vida. É fé inútil, fé morta. Mas uma fé morta também é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Uma fé inoperante, ineficiente, não produz nenhum resultado. E o melhor resultado é o arrependimento. Nos arrependemos do nosso pecado e nos voltamos para Deus. Um sentimento simplesmente sem ação. Nos versos 15 e 16, Tiago ele dá dois exemplos. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Só o blá 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 não adianta. E Jesus contou uma parábola fantástica, que é a parábola do bom samaritano. E nesta parábola, só para lembrar, um homem foi assaltado, estava caído, prostrado, quase morrendo à beira do caminho, e por ele passam 3 pessoas. A primeira delas, um sacerdote. E esse sacerdote passa e passa de largo, nem dá bola para aquele homem. Passa em seguida o levita, também não dá bola. Homens que trabalhavam no templo, homens religiosos, mas sem ação nenhuma da sua religião. E passa um samaritano odiado pelos judeus, e o samaritano vai, cuida daquele homem e leva aquele homem
para uma hospedaria onde ele é tratado. E Jesus diz: quem foi o próximo daquele homem? Foi exatamente o samaritano. Uma fé que não produz resultados. Trabalhavam no templo, quem sabe faziam as suas orações, o sacerdote e o levita, os seus trabalhos no templo, mas que desta fé que eles tinham não resultou numa ação verdadeira. Calvino, grande teólogo, ele diz: só a fé justifica. É verdade. Não há justificação a não ser pela fé. Não há salvação a não ser pela fé. Mas ele diz assim: mas a fé que justifica, isto é, a fé que salva, a fé que leva o pecador a arrepender-se, a fé que leva Deus a justificar o homem, ela jamais vem só. Ela jamais vem só. Ela é acompanhada das obras. Tiago continua dizendo que a fé morta é uma fé sem valor. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Ele diz: ó homem insensato, quando é que afinal você compreenderá que crer é inútil sem que você faça a vontade de Deus? Sem que você obedeça a Deus. A fé que não resulta em obediência, e em obediência estão as boas obras, realmente não é fé. Ele é muito claro, ele diz assim: a fé que enclausura o homem, isto é, que faz com que o homem se feche para ele mesmo e não olhe ao seu redor. A fé que não leva a pessoa a se abrir para os outros e ver a necessidade do seu próximo. Esta fé é inútil, essa fé é morta, esta fé é incompleta. Fé incompleta. Ele diz lá: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Fé aperfeiçoada pelas obras. Ele diz então que a fé sem as obras é uma fé incompleta, porque são as obras que vão consumar a fé. São as obras que vão dar evidência da fé. Efésios 2, 8 a 10, Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É verdade, a fé é dom de Deus pela graça, não é através de obras, faço isso ou faço aquilo. Somos criação de Deus. Ele continua: realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós somos salvos pela graça, sim. Mas, diz Paulo, esta fé que salva é realizada em Cristo Jesus, sim. Para quê? Para fazermos boas obras. Não é uma fé inútil, é uma fé prática, é uma fé com objetivo, boas obras. E Tiago é muito claro: fé morta é fé morta. Para que serve um morto? Assim como ele diz, um corpo sem espírito está morto. Assim também, a fé sem obras, ela é morta. Ele fala duas vezes, verso 17. A fé que não for acompanhada por obras é morta. Um corpo sem espírito está morto. Fé sem obras está morta. Fé morta, meus irmãos, ela não salva ninguém. E a gente começa a pensar e analisar: será que a minha fé é viva? Há um termo técnico na teologia que diz que a ortodoxia significa doutrina correta. E ter doutrina correta é importante e é necessária. Crermos naquilo que é verdadeiro, a palavra de Deus, seguirmos a verdade que é a palavra de Deus. Então, ter uma doutrina correta, a ortodoxia, é necessário, é importantíssimo. Mas a ortodoxia sem piedade, ela produz
a morte. O grande escritor James Boyce, ele diz que não podemos ser cristãos e, ao mesmo tempo, ignorar as necessidades dos outros. Não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo e ainda professar que nós somos cristãos. A palavra que expressa a necessidade maior da igreja hoje, diz o pastor Isaltino num dos seus livros, é a palavra ortopraxia. Ortodoxia, doutrina correta, necessária. Mas ele diz que a igreja precisa da ortopraxia. O que é isso? Conduta correta. A conduta condizente com a fé. Eis o que nós necessitamos. Uma vida condizente com aquilo que nós cremos. Uma vida condizente com aquilo que nós cremos. E Tiago, então, ele fala da fé morta, mas ele fala da fé viva. Vamos estudar o que ele diz sobre a fé viva. Lá no verso 21 ele diz: não foi Abrão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abrão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obra e não apenas pela fé. E ele fala então de Abraão, mas ele fala também de uma outra personagem bíblica. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ela te acusa dois vultos do Velho Testamento, Abraão e Raabe. Quando você olha esses dois vultos, são aparentemente opostos. Abraão, o pai da fé. Raabe, uma prostituta, uma meretriz. Como é que podem ser comparados? E ele faz essa comparação. Abraão, grande personagem bíblico, você conhece, conhecido pela sua fé, obediência. Ele foi justificado por Deus pela fé, que resultou na sua obediência e no seu amor a Deus. A sua jornada, ela inicia em Gênesis, mostra isso quando Deus diz a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão creu na palavra de Deus. Deus se revelou a ele, ele creu em Deus e ele saiu sem saber para onde ia. E isto a Bíblia diz, foi-lhe imputado como justiça. Que coisa! A prática da fé, pela fé, ele saiu, ele agiu, saiu da casa, da terra dos seus parentes, ele confiou em Deus. O nome dele era Abrão, Deus mudou depois para Abraão, que significa o pai de muitas nações, e ele continuou crendo, apesar de idade avançada, a sua esposa também em idade avançada e estéril, Deus prometeu a ele um filho, Isaque, e ele creu. E Isaque nasceu, e da descendência de Isaque veio o próprio Cristo. Hebreus, ele fala muito sobre isso. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Deus lhe deu o filho, ele creu que nasceria aquele filho, Deus pediu aquele filho em sacrifício e diz Hebreus, ele foi posto à prova e ofereceu. E Deus então livrou o seu filho e aceitou o sacrifício de Abraão e ele foi então considerado pai da fé. Pai da fé. Diz Tiago, ele foi chamado amigo de Deus. Porque Abraão creu, ele agiu. Ele creu, saiu da terra da sua parentela.
Ele creu e viu o seu filho nascer. Ele creu e ofereceu o seu filho em sacrifício. Mas Deus não queria o seu filho em sacrifício, Deus queria a sua obediência. Deus queria provar a sua fé e ele foi provado e aprovado. Que desafio para nós. Mas Tiago traz um exemplo que a princípio nos causa espanto. Ela, Raabe, foi aprovada por Deus por causa da sua ação. Quem foi Raabe? Raabe é uma personagem um tanto curiosa da Bíblia. Quando os espias foram lá em Jericó olhar a cidade que eles iriam invadir, ela acolheu os espias, ela fez com que eles se escondessem e ela livrou os espias de serem mortos. Ela escondeu os espiões enviados por Josué em sua casa e protegeu aqueles espias quando o rei de Jericó descobriu que eles estavam lá na cidade. Após esconder aqueles espias, Raabe pediu para que eles se lembrassem dela e da sua família. E que quando Jericó fosse destruída, ela e a sua família fosse poupada. E Deus acolheu a sua fé. E ela foi poupada. Ela era uma prostituta, sim, foi mencionada 8 vezes na Bíblia, em 5 delas como prostituta Raabe. Ela veio de uma cultura de culto a outros deuses, mas mesmo assim, irmãos, ao firmar o acordo com os espias para que a poupassem, ela e a sua família, ela fez uma declaração de fé, no qual, e nesta declaração, ela reconheceu a soberania do Deus de Israel. Ela creu em Deus. E porque ela creu em Deus, ela protegeu os espias. E ela foi salva juntamente com a sua família. Em Josué capítulo 2, do verso 9 a 11, diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha a fé desta mulher. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Que declaração de fé! Ela falando com os espias, ela diz: eu creio que Ele é o Senhor dos céus e debaixo dos céus na terra. E a postura de fé desta mulher Raabe transformou a sua vida. Ela foi poupada na conquista de Jericó. Ela foi justificada por Deus e faz parte agora daquela linhagem dos ancestrais de Jesus. Ela, inclusive, é mencionada na galeria da fé em Hebreus 11. O povo de Deus recebeu Raabe e a sua família, reconhecendo que ela começaria uma nova vida agora entre eles. Prova disso é que ela se casou com Salmão, príncipe da tribo de Judá, e constituiu uma família abençoada por Deus. Ela creu e foi transformada por Deus. Ela creu e agiu protegendo os espias. Estas palavras de Tiago aqui nesta carta, ela esclarece cada um de nós uma vida equilibrada, uma vida com uma fé viva. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? A resposta dele é não, porque esta não é uma fé genuína. A fé que não se sensibiliza com a necessidade do próximo, uma fé que não é ativa e proativa, não é fé. Nós precisamos da fé viva, a fé verdadeira que Deus nos dá, a fé que percebe a necessidade de alguém
e que tem condições de ajudar, e ajuda. A fé morta é aquela que muitas vezes percebe e não ajuda, não se move, não se mobiliza. Não é fé verdadeira em Jesus Cristo. São palavras apenas, palavras que não expressam uma atitude verdadeira. Isso é fé morta. Mas na igreja, nós cristãos precisamos da fé viva, mostrar essa fé através de ações, nos relacionando com as pessoas, no exercício de um amor não fingido, no exercício do sacrifício pessoal, no envolvimento com a obra de Deus, no compromisso financeiro com a igreja, na doação dos seus dons e talentos, na doação dos seus recursos, entregando a sua vida toda a Deus. Isso é fé verdadeira. Entregando os dias, o tempo, entregando as horas, os minutos, toda a sua vida. Isto é fé em ação, uma vida entregue para a honra e para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, como precisamos desta fé viva. Como precisamos reconhecer os nossos erros e olhar muitas vezes que nós confessamos apenas uma fé morta. E o meu desafio nesta manhã, confesse para Deus os seus pecados e viva a fé viva. Seja um vivo vivo e não um vivo morto. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela fala ao nosso coração. E se temos errado, se temos nos omitido, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa o Teu filho, a Tua filha, que não tem vivido a fé verdadeira em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, agora pedimos a ação do Senhor sobre nós, ajuda-nos a viver esta fé viva. Reaviva, ó Deus, esta fé em nosso coração e que possamos agir verdadeiramente como cristãos, fazendo aquilo que o Senhor quer, antes e acima de tudo, obedientes ao Senhor. A fé que salva, sim, mas a fé que age e produz boas obras. Abençoa o Teu filho, a Tua filha. Ó Deus, fica conosco neste domingo. Receba as nossas vidas como culto ao Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.